Bom, vamos então pegar o avião e ir lá para Brasília. Nossa conexão com a Clarissa Oliveira. Clarissa Oliveira, boa noite para você. Olá, boa noite, pessoal. Como vai aí? Todos bem? Tudo calor jóia. Aí, Isabel? Ou frio? Calor, a gente já sabe que aí tá calor também. Mais cedo a gente tava entrevistando o deputado Kim Kataguiri, a gente percebeu pelo ventilador da sala dele que o tempo em Brasília tava daquele jeito, né? Seco, 27 graus aí em Brasília, 21 graus aqui em Brasília. Aqui dentro tá calor, mas lá fora já tá um ventinho, viu? O tempo tá meio que virado aqui. Aliás, o tempo de São Paulo é bem da pá virada, né, Clarissa? Você sabe bem disso. Mas, ô Clarissa, vamos lá para a notícia do dia. A gente falou ontem... o Renda Brasil, esquece o Renda Brasil, tira aí da agenda. E agora as notícias que vêm é que já estão discutindo novamente espaço para o Renda Brasil no orçamento. É a volta dos que não foram, né? É a volta dos que não foram. Explica isso pra gente, Clarissa, a gente não tá entendendo nada. Olha, aí eu já vou corrigir tudo, tá? Porque esse papo de que isso só veio hoje, não. Tá? Eu tô falando isso desde o... É verdade. É isso, é verdade. É o seguinte, gente, como a gente já tinha falado ontem, eu confesso que eu não sei se eu já tinha essa informação quando eu entrei no ar aqui com vocês ou se foi só no Band News mais tarde com o Abel. Mas o que acontece? O governo do presidente Jair Bolsonaro, apesar daquela declaração que ele deu pela manhã, naquele vídeo, onde ele desautorizou tudo relacionado à Renda Brasil, e o governo não tem a intenção de abrir mão de construir uma bandeira nova na área social. Isso continua na agenda, nunca saiu da agenda. O que muda? O presidente, aí, uma fonte próxima ao presidente Jair Bolsonaro, inclusive, me disse isso hoje. Ele disse, olha, Clarissa, de fato, é o que você falou, nada mudou na estratégia do governo. O que aconteceu? O presidente Jair Bolsonaro ficou muito, muito irritado com o noticiário dos jornais, com o fato de as manchetes dos principais jornais de grande circulação ontem terem destacado aquela questão da desindexação, mas apontando especificamente para o risco de congelamento do salário mínimo e das aposentadorias como um elemento principal para criar o programa Renda Brasil. Aquilo deixou o presidente Jair Bolsonaro super incomodado, ele de fato se queixou internamente sobre, por exemplo, as declarações que foram feitas pelo secretário Valderi Rodrigues, não por causa do teor dessas negociações, porque que essas negociações estavam em andamento ele já sabia. A questão é, isso foi dito publicamente sem que ele ainda tivesse batido o martelo sobre qual opção ele achava mais adequada, se ele concordava ou não com a proposta final que estava sendo apresentada. Então, esse incômodo existiu, mas o governo não abriu mão de ter uma bandeira na área social. Como isso vai ser feito daqui para frente, ainda está em discussão, assim como estava em discussão como seria financiado o Renda Brasil. Uma coisa que, pelo menos se espera neste momento, é que o nome Renda Brasil, de fato, deve ter ido para o espaço. Então, a questão é, primeiro, como vai se chamar esse novo programa, mas, principalmente, o que vai pagar por ele. Ontem, duas versões principais circulavam ali nos bastidores com as fontes com as quais eu conversei. Uma delas é que o governo poderia, num primeiro momento, turbinar o Bolsa Família, ou seja, incluir recursos no orçamento suficientes para dar uma encorpada no Bolsa Família, torná-lo um pouco mais robusto, para que isso já seja uma marca do presidente Jair Bolsonaro, mas essa versão ainda custa convencer um pouquinho, tem uma certa resistência, porque dizem, olha, a gente vai estar injetando dinheiro na marca do governo do PT, então já é uma complicação. E uma outra ideia é que o governo prorrogue o auxílio emergencial por mais alguns meses, mesmo que com valor menor, bem baixinho, mas que ali entraria, então, um embrião do novo programa social que o governo poderia criar mais para frente, já de olho nas eleições de 2022. O que aconteceu? Tudo isso que circulava ontem nos bastidores que a gente adiantou foi confirmado hoje pela manhã numa conversa entre o presidente Jair Bolsonaro e o senador Márcio Bittar, que é quem está fazendo a relatoria daquela PEC do Pacto Federativo, onde o governo quer incluir esse item. E aí o presidente Jair Bolsonaro deu sinal verde para que ele inclua ali uma rubrica de recursos para a criação de um novo programa social, ou seja, na verdade nada muda, o que mudou, o presidente Jair Bolsonaro ficou muito incomodado com a cobertura da imprensa, acredita que de alguma forma as declarações públicas dadas pela equipe econômica acabaram alimentando esse noticiário, ele não gostou de alguém falar pelo governo sem passar por ele antes, sem que ele tenha dado um aval final para essa versão,
e aí virou essa confusão toda que a gente viu. Pois é, já conhecendo a personalidade do presidente Jair Bolsonaro, que agora, assim, não dá para dizer que temos uma previsibilidade, mas já conhecemos mais ou menos o modus operandi, né, do presidente Jair Bolsonaro, e sabemos que ele não gosta que a equipe econômica saia disparando versões, ainda mais versões que podem mexer no eleitorado sensível ali do presidente Jair Bolsonaro. Tem essa parte um pouco do amadorismo, né, de representantes da equipe econômica de terem aí saído falando aos quatro ventos sobre o que estava sendo ainda estudado, né, Clarice? E por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro também não ia desistir tão fácil assim de criar a marca social do governo dele, né? Ainda mais já sabendo que ele está com todas as movimentações muito focadas lá em 2022. Então ontem acabou pegando de surpresa o tom, né, que ele assumiu ao falar, de pegar ali as manchetes dos jornais, bastante irritado com a cobertura que foi gerada pela própria equipe econômica, que falou abertamente sobre o que estava sendo estudado. E aí, o recado que fica é esse, né? O presidente Jair Bolsonaro quer sim ter uma marca social para deixar como legado e deixar como ponte aí para trazer essa popularidade e conseguir uma reeleição em 22, né, Clarissa? Olha, Isabel, a única coisa assim que eu acho que a gente precisa ponderar é o seguinte, que é uma curiosidade, é que o presidente Jair Bolsonaro não se incomodou com essa informação estar na imprensa. Porque a não ser que ele não leia o Valor Econômico, ele sabia que essa informação, essa discussão já estava na imprensa desde a semana passada. Numa entrevista, inclusive, concedida pelo senador Márcio Vittar a esse respeito, citando até mesmo nomes de ministros que são favoráveis à desindexação. E falando pontualmente que não se tratava só do salário mínimo e das aposentadorias, mas sim de toda a desindexação. Há meses que a equipe econômica fala nos tais dos 3Ds, o que inclui a desindexação. Um dos Ds é desindexação. Então, não há aí uma verdadeira preocupação do governo com o vazamento de informações que estão cruas. Essas informações não estavam cruas. Elas são uma discussão bastante amadurecida até dentro do governo. E não me parece absolutamente insensato que o secretário Valderi Rodrigues, que acompanha bem o noticiário a esse respeito, está por dentro e vê que isso está na imprensa há muito tempo, é natural que ele, na posição dele, preste contas para os jornalistas da área econômica e comente isso, e confirme, olha, de fato, isso está em estudo. Tanto está em estudo que está no Valor Econômico de sexta-feira. Então, assim, esse tipo de coisa me parece, assim, buscar um bode expiatório, como a gente falou ontem, para uma questão que diz muito menos sobre a falta de clareza do governo em si, fala muito mais sobre a falta de clareza do governo em se comunicar do que sobre o fato de essas discussões estarem de fato cruas. O que acontece? Se o presidente Jair Bolsonaro tivesse feito uma comunicação mais transparente, o ministro Paulo Guedes, sobre a condução dessa proposta, tivesse se antecipado talvez com a imprensa, chamado a imprensa especializada para explicar, olha gente, vamos falar sobre desindexação, mas primeiro ponto, não é só aqui, vai ter outro, uma coisa que nunca ficou clara, e que uma fonte tinha chegado a me falar isso, olha, Clarissa, vai se retirar essa correção automática, mas não quer dizer necessariamente que não vai haver correção. A questão é que os mecanismos podem ser outros. Então, há perguntas a serem explicadas. Por exemplo, o governo tinha a intenção de incluir um novo mecanismo de correção do salário mínimo e das aposentadorias? Diferente, que não fosse essa correção automatizada da inflação? Como que isso seria feito? Existe essa possibilidade? Faltou capacidade do governo de transmitir essas informações. E é natural que, dentro desse contexto, a imprensa tenha destacado os principais pontos, que é o que mais impacta na vida das pessoas, que é aposentadorias do INSS, pensões, salário mínimo. Não tem nada que impacte mais na vida do brasileiro que a correção do salário mínimo. Né? A gente está lidando com uma camada enorme da população e com várias pessoas que recebem seus rendimentos com base nessa correção. Então, eu acho que há, sim, uma falta de comunicação interna no governo, uma coesão das discussões para que todo mundo saiba sobre o que se pode falar abertamente ou não. Aquilo foi numa entrevista, não é uma coisa que o secretário Valderi deixou escapar. Né? Então,
foi prestar esclarecimento sobre uma informação que já estava na imprensa. Então, me parece que o presidente Jair Bolsonaro estava procurando um culpado nesse processo, para quem ele pudesse dar o cartão vermelho. Clarissa, um passarinho verde chamado Vitor Lupato me contou que você estava há pouco na posse, agora sim, do ministro da Saúde, né, não mais interino, o Eduardo Pazuello. A gente acompanhou um pouquinho aqui, né, da fala dele também, do presidente Jair Bolsonaro, que disse um pouco mais do mesmo, né, sobre cloroquina, levantou a caixa da cloroquina, falou que a culpa não é dele, é dos prefeitos, o Supremo deu autorização para prefeitos, governadores, enfim, mas o que disse especificamente... Falou mal da imprensa, E o que Eduardo Pazuello disse de importante agora sim nessa posse à frente? Ele parecia um pouco emocionado no começo do discurso, foi isso? Olha, primeiro que eu gostei dele abrir o discurso dizendo que é muito estranho ele participar de uma cerimônia de posse, fazer um discurso de posse, quando ele não está nem chegando nem saindo, né? Então, achei que é uma curiosidade, acho que o discurso dele reproduz bem esse pensamento. Ele quase prestou contas ali sobre os meses que ele já passou à frente do Ministério da Saúde. O que ficou muito claro, tanto na fala dele quanto da do presidente Jair Bolsonaro, é que o governo fez de tudo para aproveitar essa cerimônia para validar a política de combate ao coronavírus. Todos os discursos, todas as falas foram voltadas a dizer, olha, no fim das contas, vocês criticaram a gente lá atrás, principalmente vocês, imprensa, mas a gente estava certo. Não é bem assim, né? Porque até agora a gente não tem uma comprovação científica da eficácia da cloroquina. Então o presidente falava como, olha, viram como eu estava certo? Viram como eu estava... mais ou menos, né? Não é bem assim. Mas, de qualquer forma, o governo aproveitou essa solenidade para fazer esse discurso, e a confirmação de Eduardo Pazuello nesse cargo vem com uma simbologia muito importante, porque ele tendo ingressado como secretário executivo, permanecido no cargo sob Nelson Teich, depois permanecido como interino, e ser confirmado, vem com essa simbologia. A política de combate ao coronavírus do presidente Jair Bolsonaro, porque a política não é a de Eduardo Pazuello, é a de Jair Bolsonaro, estava correta. Foi isso que o governo quis fazer nessa cerimônia. Dá para a gente bancar isso? Acho que não, né, gente? A única coisa que a gente viu é arrefecimento natural da crise, que é parte de um ciclo que já era esperado. A gente não sabe exatamente quantificar o que tem de resultado da política do governo e o que é o recuo natural do vírus, do ciclo natural do vírus. Então, existe, claro, uma vontade do governo de validar essa posição, a gente percebe, isso foi muito palpável nessas discussões. Agora, me parece que os argumentos que o governo tinha para colocar nessa cerimônia são muito parecidos com o que se tinha ali 3 meses atrás. Clarissa Oliveira, passeando por todos os assuntos da capital federal com a gente. Clarissa, muito obrigada, um beijo para você, bom trabalho. Muito obrigada, gente, até mais. Tchau, tchau. Até.